galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores 2020. Inter e Grêmio, mando de campo do Inter. Tabu para ser batido. Inter podendo garantir sua passagem para as oitavas de final. Grêmio, se perder, ia se complicar demais na chave. O que acontece? O Internacional não consegue quebrar o tabu, essa saga que continua do Internacional sem ganhar do Grêmio. E o pior, não foi empate. O Grêmio ganha fora de casa, 1-0, gol do extraordinário PP. O PP é a peça para o esquema do Grêmio. Como foi o Pedro Rocha, como foi o Fernandinho, como foi o Cebolinha, é o PP. É uma característica do Renato, porque ele era assim. Ele era um ponta-direita, jogador que jogava aberto, que tocava, botava o time para frente, sempre que batia no pé dele, tinha alguma coisa, acontecia alguma coisa, ele tentava alguma coisa. E a característica do jogo do Renato é esse. Se não tivesse jogador, o Grêmio fica meio travado. E teve o PP. Errou alguns lances, perdeu um gol incrível de cobertura, que se ele bate de 3 dedos, ao contrário, talvez a bola fizesse a curva e entrasse, mas a gente entende, está um tempão parado, mas ele acabou fazendo o gol. 1-0 Inter. Se tem uma coisa de positivo pro Inter, eu não sei, que de repente mudou, mas se eu não escutei errado, no outro jogo do grupo, do América de Cali, parece que deu empate. Se realmente deu empate, a derrota do Inter não foi tão ruim assim. Quer dizer, foi horrível, tá? Foi horrível. Mas poderia ter sido catastrófico se realmente teve empate no outro jogo. Se não teve empate, teve um vencedor, vai complicar bastante o Internacional, porque o Inter joga as duas partidas fora de casa. E o Grêmio, que muitos estavam reclamando, joga as duas em casa. A vida muda, ó, no estalar de dedos. E é esse jogo que a gente vai fazer aqui uma análise breve sobre o que aconteceu no jogo. Ainda bem não teve briga, não teve tumulto como no outro jogo. E o importante teremos uma rodada do Campeonato Brasileiro, teremos uma rodada da Libertadores e no outro final de semana teremos Grenal de novo. Se eu não estiver enganado, só que pelo Campeonato Brasileiro. Então, meu amigo torcedor do Inter, que tá complicado pro Inter esses jogos contra o Grêmio. E você, meu amigo torcedor tricolor gaúcho, que tá rindo de orelha a orelha, que eu já sei até o que o torcedor do Grêmio vai falar. Já até imagino o que vai falar o torcedor do Grêmio. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está aqui na descrição, diz o seu nome e o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, e se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal. Então vamos lá, galera. Grêmio 1, gol do PP no segundo tempo, Inter 0. Bom, o Internacional sentiu muito a falta do Patrick e do Edenilson. Muito. Eles fizeram muita falta. O Inter também não teve o lateral esquerdo. Teve que improvisar ali o zagueiro ali. Então isso atrapalha um pouco a dinâmica
do time, porque você acaba ficando torto, jogando apenas por um lado, porque o outro cara não é lateral, é um zagueiro, ele não tem esse caguete, ele não tem essa velocidade, é complicado. Então ele mais segura do que ataca. O Grêmio tentou explorar bem esse lado, tentou explorar bem, estava levando até algumas vantagens. O Grêmio no primeiro tempo foi melhor do que o Internacional. O Internacional com muita dificuldade de criação, embolando muito, não conseguindo sair da marcação do Grêmio. O Inter até ficava um pouco mais com a bola, que o Grêmio até deixava um pouco mais o Internacional com a bola, mas quando saía, saía com muita velocidade, tinha mais facilidade de toque de bola. O PP faz diferença no esquema do Renato, eu venho falando isso há muito tempo. Muito tempo. Quando ele contratou o Everton, eu falei, o Everton não é esse cara. O Everton é mais parecido com o Alisson. No elenco do Grêmio não tem ninguém parecido com o PP. Não tem. Se ele se machucar, um abraço. Tem que contratar alguém. Ou descobrir um outro garoto da base com as características. E qual é a característica? Partir para dentro. Da jogada individual. Jogada individual. Ele vai fazer o diferente. E o Renato dá essa brecha. Porque esse jogador diferenciado que parte para cima, que dribla, é parte do esquema. Então, o Pedro Rocha não tinha medo de driblar. O Fernandinho não tinha. O Cebolinha não tinha. E o PP não tinha. Porque ele sabia que se errasse, o Renato não ia falar. Por quê? Porque o Renato dá a liberdade. Tenta. Seja ousado. Parte para dentro. Como o Renato era quando era jogador de futebol. Ele tentava, pô. Então faz parte do esquema. O Renato já faz um esquema contando que aquela jogada não vai dar certo e não tomar o contra-ataque. Se der certo, melhor ainda. Então, o Grêmio foi superior ao Inter no primeiro tempo. Como eu falei, sentiu muito não ter o Edenilson e o Patrick. Muito. Sentiu o lateral? Sentiu, porque fica... não tem menos força no ataque não tendo lateral. O Inter teve ali o Marcos Guilherme que, na boa, o Marcos Guilherme, meu amigo torcedor do Inter, eu falei isso quando contratou. O Marcos Guilherme é o Marcos Guilherme. É o Marcos Guilherme. Entendeu? É o Marcos Guilherme. Ele pode, um dia a lua tá brilhando, a estrela brilhar para ele, ele faz um jogo, mete 3 gols, arrebenta, mas é o Marcos Guilherme. É o Marcos Guilherme. Ponto. Que é um jogador de elenco ali, para compor elenco. E o que mais prejudicou o Inter foi justamente o meio de campo. Justamente o meio de campo que atrapalhou o Galhardo. Tentava um pouco, mas acabou ficando o Galhardo e o centroavante, Hernando Isabel, se eu não estiver enganado, muito enfiados e não tinha circulação no meio, não tinha o trabalho no meio. Então, ficou o Inter com a zaga, o meio muito mais ou menos e o ataque. Sendo que esse ataque não tinha quem abastecer o ataque. Então o grande problema do Inter foi no meio. E é justamente onde não tinha Edenilson e Patrick. Então o jogo do Grêmio fluía mais fácil. Os jogadores, apesar de não ter ali o Jeromel, não ter nem a zaga reserva, que o Paulo Miranda não estava, o David
também não estava jogando o terceiro ou quarto reserva na zaga junto com o Kahneman ali, mas também não encrespou muito não, ele só teve umas situações que no primeiro tempo uma bola nas costas do zagueiro que causou um problema ali. Mas no primeiro tempo o Grêmio foi melhor, os goleiros não trabalharam tanto assim. A melhor chance foi do Grêmio no primeiro tempo, mas foi um jogo muito mais amarrado. Um jogo mais amarrado. Os times saíam com mais cautela, menos ousado. Mas gostei mais do Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio estava melhor espalhado no campo, estava mais centrado, estava mais organizado do que o Inter. O Grêmio saía da defesa para o ataque com mais qualidade. Além de sair com mais velocidade, com mais qualidade. E o Inter tinha muita dificuldade com isso, porque tinha um jogador de velocidade que era o Marcos Guilherme, mas na boa. Cara, você tem ali Musto, o Lindoso, agora o outro eu nem me lembro quem era o outro jogador. E tinha mais um jogador no meio. Aí, com Galhardo, o Abel Hernandes e o Marcos Guilherme. Bom, de velocidade só tinha o Marcos Guilherme. E esse toque de bola, que poderia ser para quebrar as linhas, não tinha. Aquela força para puxar o time para frente que o Patrick faz, o Inter não tinha. Então, o Grêmio levou vantagem, além de explorar muito o lado onde não tinha o lateral. Então, o Grêmio levou vantagem, foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo começou a ficar mais aberto. O Inter foi mais para dentro, ocupou mais o campo do Grêmio, foi um pouco mais ousado. O Inter teve chance de fazer gol. Teve uma bola que o goleiro do Grêmio pegou, espalmou. Ele deu uma sorte que ele espalmou a bola. Se a bola vai para frente, o jogador do Inter ia fazer o gol. É que ele pulou para frente do gol, a bola bateu na mão dele e foi para trás. Então, foi uma questão de sorte também do goleiro do Grêmio. Teve uma cabeçada ou um chute do Galhardo que também, se vai pro gol, o goleiro não pegava. Teve um outro chute que passou aqui, ó, aqui onde está minha mão, ó, aqui, passou bem aqui. O goleiro do Grêmio pulou, mas mais ou menos aqui assim, deixa eu ver, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, a bola passou aqui. Se vai para dentro do gol também, o goleiro não pega, ou seja, teve lá uma bicicleta depois do Galhardo, teve um voleio do Abel Hernandes. O Inter criou no segundo tempo, equilibrou o jogo, teve chances de fazer. O goleiro do Grêmio fez ali essa defesa que eu falei, e teve umas outras lá que ele foi na bola, mas ele não ia pegar. Se a bola vai em direção ao gol, ele não pega, ia entrar. Então faltou um pouco mais de capricho ao Internacional, mas criou. No gol do Grêmio, o jogo ficou parelho, depois o jogo deu uma caída, deu um pouco de caída, os times começaram a errar muito passe. O Internacional perdeu um pouco o fôlego que teve no início do segundo tempo, e o Grêmio retomou mais ou menos a rédea do jogo e começou a atacar mais. Antes do PP fazer o gol, o Grêmio tinha tentado umas 4, 5 vezes, tinha dado uma blitz ali de ataque umas 4, 5 vezes. Acabou que o PP pegou a bola fora da área, do jeito que o Cebolinha batia na bola, também puxando do lado esquerdo pro meio e batendo, tirando do goleiro. Ele fez exatamente igual. Eu acho que ele ficou vendo o vídeo Cebolinha o tempo inteiro. Ele é bom jogador, mas ele viu o Cebolinha e ficava anotando, depois ficava vendo o vídeo, porque ele faz muito parecido. E meteu um golaço, tirando do goleiro. O goleiro do Internacional, dessa vez,
não teve culpa nenhuma, tinha um cara na frente dele. É muito difícil o tempo de bola, ele bateu tirando o goleiro em curva. E o Grêmio fez 1-0, poderia ter feito o Grêmio até 2-0. Teve umas duas chances para isso que chegou um pouquinho atrasado. O Diego Souza tá um pouco pesadão, né? Já não tem mais daquela mobilidade. Ele tá sempre, o Diego Souza tá sempre um passo atrás do Alisson ou do PP, porque quando eles partem para dentro, que jogam a bola para dentro da área, o Diego Souza não consegue mais acompanhar. Então ele está sempre um pouquinho atrás. Então os jogadores que jogam na ponta têm que entender isso, que tem que jogar mais para trás, não pode jogar porque ele não vai chegar. Teve um outro lance do Orejuela, ou seja, o primeiro tempo foi muito amarrado, mas o Grêmio foi melhor. No segundo tempo o jogo foi mais aberto e teve chance para tantos dos lados. Tanto o Internacional poderia fazer o gol do empate, tanto o Internacional poderia ter feito o primeiro, como o Internacional poderia ter empatado, teve chance para isso, como o Grêmio fez o primeiro, como poderia ter feito o segundo. Então o jogo no segundo tempo foi mais aberto, foi mais agradável para se ver. Mas no todo, o Grêmio foi mais organizado. As ausências do Grêmio foram menos sentidas do que as ausências do Internacional. Não estou falando que o Internacional perdeu por causa das ausências. Não é isso. Aí é tirar o crédito do Internacional, do Grêmio. O Grêmio, no conjunto, para mim, foi superior. Mais organizado, com a fluidez melhor do futebol, atacando pelos dois lados, tendo essa dinâmica de atacar pelos dois lados, fazendo um jogo bem consistente o Grêmio. Que há algum tempo eu não vi o Grêmio fazer esse jogo consistente, que fez um jogo consistente, lógico. Tomou um sufoco, tomou susto, poderia ter tomado gol, que estava jogando contra o Internacional, que é um bom time. Mas que no setor de criação deixou um pouco a desejar. Quando entrou o D'Alessandro, o time do Internacional deu uma melhorada, mas aí já estava 1-0 o Grêmio. Já estava 1-0 o Grêmio. Vejo que o Cudê demorou um pouco. Se eu tivesse sido treinador do Internacional, eu já tinha iniciado o segundo tempo com o D'Alessandro. Mas aí é uma questão, não sei como é que o D'Alessandro está fisicamente também. Aí é bem complicado você falar disso. Pode ser uma parte física, mas o que o Grêmio estava ganhando era o meio de campo. Porque o Inter não tinha força, mas não tinha qualidade, não tinha criação. Você tendo um cara com a qualidade do D'Alessandro para jogar 45 minutos, penso eu que dava. Então, para mim, o Cudê, ele é muito bom treinador, mas de vez em quando ele faz umas substituições que eu não consigo entender, e de vez em quando ele demora demais. Hoje, para mim, ele demorou demais. O Renato fez as substituições lá. Estava 1-0, colocou o Luiz Fernando, colocou Isaac, colocou o Robinho. Tinha umas opções legais. O Inter tirou o jogador de beirada, que era o Mauro Guilherme, colocou um Fernandes, né? Que também não fez grande coisa. Sim, muito irritadinho, lá, pilhado, mas futebol mesmo ele não fez muito, até porque também a marcação estava bem encaixada. O Cortez fez um bom jogo, o Orejuela pelo outro lado fez uma grande partida. Ele tem muita força física para chegar à frente. E o resultado não foi injusto. O Grêmio mereceu, por estar mais arrumado, ter uma fluidez melhor, atacar pelos dois lados, fazer a bola rolar com um pouco mais de qualidade, principalmente no meio de campo. Teve muito erro de passe, porque o jogo foi muito pegado. O jogo foi bem melhor
no segundo tempo do que no primeiro. As ausências que o Grêmio teve, o Grêmio não sentiu tanto assim, e não é justificativa, mas o Inter sentiu muito não ter Denilson e não ter o Patrick. Sentiu muito. Além de, para mim, o Cudê ter demorado a colocar o D'Alessandro. Então, vejo que não pode reclamar. Eu não consigo assim dizer, colocar na conta da ausência do Patrick e do Edenilson a derrota. O Grêmio ganhou porque para mim foi melhor, mas é óbvio, Edenilson e o Patrick fizeram muita falta, sim. Aí você vai me falar, Magalhães, o que você disse no início do vídeo que você tinha certeza que os torcedores do Grêmio iam falar? Eu tenho certeza que os torcedores do Grêmio vão falar o seguinte: quando o Grêmio estiver em crise, nada melhor do que enfrentar o Inter, que você sabe que vai sair da crise. Não é isso que a torcida vai falar? É isso. É isso que vai falar. Estamos em crise, enfrenta o Inter. Infelizmente, o torcedor do Inter vai ter que engolir, não tem jeito. Há quantos jogos que não ganha do Grêmio? Há quantos jogos? Eu acho que no Campeonato esse ano, no Campeonato Gaúcho, não ganhou, e na Libertadores também não. O primeiro jogo foi empate, o segundo perde. Cara, sabe o que acontece de vez em quando? Só para terminar. Tem jogo, tem esquemas que não encaixa. O cara tem um esquema, mas sempre tem um time, no caso do Inter, ele tá dando a falta de sorte de ser o arquirrival, que é o Grêmio. Mas o Inter poderia ter encontrado um outro time no Campeonato Brasileiro, que mesmo sendo mais fraco, mas o esquema não encaixa com o dele. Que o time sempre tem dificuldade para jogar contra esse time. O Inter tá dando essa falta de sorte que é justamente contra o Grêmio. E o Grêmio também, com certeza, tem time que quando o Grêmio joga, o esquema do Renato não encaixa. Aí o Grêmio tem muita dificuldade de jogar contra. Muita dificuldade de jogar contra. Todo time acontece isso. Todo time acontece isso. E o Inter tem esse problema com o formato do Grêmio jogar. O Cudê não consegue encontrar uma maneira de anular o Grêmio. O Grêmio consegue até anular mais o Inter do que o Inter anular o Grêmio. Não estou falando que o Renato é melhor do que o Cudê. Eu não estou falando isso. Cada um tem o seu valor. Mas o estilo do Grêmio é mais fácil jogar com o Inter do que o Inter jogar com o Grêmio. Encaixa diferente. O tanto que, quando o Inter estava perdendo, o Inter tentava, até criou, mas o Grêmio não conseguiu desorganizar. Ficou organizado, lógico. O Inter tem qualidade, criou. Mas o Grêmio foi melhor. Meus amigos, essa foi minha análise. Internacional 0, Grêmio 1. Agora está os dois com 7 pontos. Se eu não estiver enganado, se eu não escutei errado, no outro jogo deu empate, então tá Inter e Grêmio nessa. É o Inter em primeiro, o Grêmio em segundo, mas com 7 pontos, os outros dois times com 4. O problema todo é que o Inter joga as duas fora de casa. E o Grêmio joga as duas dentro de casa. A princípio, a probabilidade maior é pro Grêmio. Não estou falando que o Inter não vai se classificar. Acredito que vai se classificar os dois, Inter e Grêmio. Mas os dois vão ter muita dificuldade. Mas você tem que buscar o resultado fora de casa, igual o Inter, a maioria das vezes é mais complicado. Mas como não tem torcida, pode ser que as coisas se equilibrem. Mas você tem que viajar aí para um outro país, fazer jogo, é complicado. A sorte do Inter é que na próxima semana já tem o jogo e a última rodada é só daqui a um mês.
Então, de repente o Inter dá para se organizar melhor, os jogadores voltarem, todo mundo bonitinho e conseguir essa classificação. Acredito nos dois. Um grande abraço e parabéns ao Tricolor Gaúcho Grêmio, mais uma vitória. Fui, valeu!